O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City, ele não é o Paris Saint-Germain, ele não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, mas ele tem contratado com uma certa regularidade jogadores acima de 10 milhões de euros. O Flamengo não se assusta. Quanto é que é? 15 milhões de euros? Deixa eu ver aqui. 20 milhões de euros? O Flamengo já está chegando nesse nível, nesse patamar. Hoje o Flamengo tem um diferencial que muitos jogadores querem jogar no Flamengo. Então o Claudinho, quando recebe uma proposta, ele fica seduzido. O Oscar só não veio no ano passado porque não conseguiu liberação na China. Então o Flamengo hoje tem esse diferencial competitivo no mercado, que é de chegar com muita grana e, ao mesmo tempo, ter o poder de convencimento do jogador, porque ele sabe que vai chegar e lutar por título. Exato. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Cara, separei um vídeo top aqui pra vocês. A imprensa assustada com o poder financeiro do Mengão. Ninguém pode competir com o Flamengo quando o assunto é contratações, é isso aí. Separei pra vocês aqui um corte do programa F90 e também do F360 da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Você aí vai gostar desse vídeo, cara. Você vai ver aí que os caras ali que secam o Mengão vão ficar pistola aí, porque o Flamengo tá contratando o Claudinho, o negócio tá próximo de sair. Somente o Flamengo tem esse poder de sentar na mesa com o Zenit e negociar um jogador como Claudinho, cara, que custa milhões e milhões. O cara custa muita grana. E se ele chegar no Flamengo, será titular? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Você aí pode participar do nosso vídeo comentando. Claudinho, se chegar, será titular do Mengão? Eu acho que sim, galera. Ele pode muito bem jogar junto com a Arrascaeta. Beleza? É isso que eu acho. Vamos lá pro vídeo então. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações e vamos aqui pro vídeo. Simbora! Luiz Araújo veio. Claudinho tá tentando ainda. A negociação está em aberto. Alan veio. Veio o Alan, veio o Rossi. De La Cruz, o River tá dificultando lá atrás. Mas é ou De La Cruz ou Claudinho. E agora tem o Wendel, que o Palmeiras queria, meio que abriu mão, né? E Scarpa? Agora assim, não, o Scarpa não vai rolar, mas assim, é uma movimentação de mercado do Flamengo que já tem um vasto elenco em comparação com o Palmeiras. Ainda o Palmeiras estagnadinho ninguém ali. se movimenta no mercado na América do Sul como o Flamengo. Ninguém. A gente está falando de contratar o Alan. A gente está falando de ir atrás do Claudinho. A gente está falando de trazer o Luiz Araújo. E cifras que ninguém consegue. A gente está falando de Wendel. Se você somar isso aí tudo, você vai somar coisa de investimento de 5, 6, 7 clubes talvez, dependendo do clube, 10 clubes no Brasil. É isso. A realidade de negociação, a realidade de janela de Flamengo é absolutamente fora da curva. Você pega para ver o Palmeiras tentando baixar o preço de um Wendel, o Flamengo querendo chegar para ter o Wendel e mais alguns. Você pega o Vasco, que gastou 110 milhões na maior janela de sua história. 110 milhões o Flamengo paga um jogador muitas vezes. Entendeu? Você pega até o próprio Atlético Mineiro, que a gente pode sugerir que tem uma capacidade, tenta fazer uma composição, trazer o cara pagando luva, sem trazer... É algo totalmente fora da curva, William. Eu não consigo nem comparar o Flamengo com outro time brasileiro quando o papo é janela. Não tem como. Que time brasileiro hoje senta para conversar na mesa com o Zenit para comprar o Claudinho? Nenhum, né? Você não tem nada que chegue perto. Você não tem. E aí eu acho que muitas vezes quando o povo fala, pô, mas vocês também querem que o Flamengo ganhe? Não. O Flamengo ele se coloca numa situação muito superior aos outros. E aí, outro ponto também que é bom frisar, mérito de quem se organizou. Mérito de quem tem dinheiro em caixa, mérito de quem sabe o tamanho da sua torcida, potencializa a receita, tudo mais. Beleza, legal. Mas não dá nem para comparar. Não dá nem por isso que o Palmeiras tem que ter um trabalho muito certinho no seu departamento de futebol, tem que estar tudo girando muito bem. Por isso que o Botafogo precisa saber muito bem o que vai fazer com o que tem de menos ali em termos de valor. Tem menos dinheiro, tem menos investimento, tem menos capacidade para essa janela, inclusive, porque investiu na janela de um ano atrás. Então tem que estar tudo muito bem ajustado do ponto de vista de trabalho. O Atlético não pode fazer um trabalho mais ou menos. O Grêmio se perde, o Suárez já fica capenga. O que vai ser agora do Cudê no Inter com o Ener? Todo mundo precisa estar muito ajustadinho para brigar contra essa máquina. O Flamengo é uma máquina hoje no futebol brasileiro. E aí não é achismo meu, do Prato, do Bubu. É só você colocar os valores na mesa. A janela está aberta, ainda a gente não sabe, mas o Flamengo deve, neste ano, bater o recorde histórico de investimento de um clube brasileiro. Ele fatura mais de 1 bilhão de reais,
Então ele deve estabelecer essa marca. O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City, ele não é o Paris Saint-Germain, ele não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, mas ele tem contratado com uma certa regularidade jogadores acima de 10 milhões de euros. O Flamengo não se assusta. Quanto é que é? 15 milhões de euros? Deixa eu ver aqui. 20 milhões de euros? O Flamengo já está chegando nesse nível, nesse patamar. Olha o esforço hercúleo, como gosta de dizer o Prats, que o Corinthians fez com o Yuri Alberto. Vender, para pagar 50%, entregou a base. Leva quem que você quer aqui, qualquer garoto que aqui, vem cá, vai você lá, fia a bagagem, tá aqui, só por 50% do Yuri Alberto, sabe? Parece que o clube, assim, sabe, se matou, se esfolou todo. O Flamengo faz isso sem suar, assim, de uma forma muito tranquila. Quanto é que tá? 15, 20 milhões de euros? Deixa eu ver aqui e tal. Pode ser, não sei o quê. Remunera muito bem seus jogadores. Tem vários jogadores de altíssimo nível de seleção, inclusive Uruguai, caso do Arrascaeta. Comissão técnica também de alto nível, também na questão financeira. Quer dizer, a situação do Flamengo hoje é realmente de causar inveja a todos os outros clubes. Eu só acho que o único senão dessa história toda, concordo com vocês, é uma realidade que ninguém tem no Brasil, tanto para uns e nada para outros, ou quase nada para outros, e aí mérito do clube que se preparou para isso. Eu só acho que muitas vezes se cria uma situação quase que um fetiche para contratar. E às vezes nem precisa contratar. Você tem 3, 4 jogadores muito bons em uma posição, você quer trazer um quinto. Mas para acrescentar sempre é bom. Claro que é bom. Não é que é proibitivo isso. Mas você cria até no torcedor uma situação que ele fica, às vezes, mais preocupado em quem vai chegar, em quem vai se contratar, do que propriamente para analisar o time. Em 5 ou 6 jogos, talvez o time não consiga jogar tão bem. Em algum momento, mas é que eu acho que o Flamengo, difícil. ele se olha no espelho hoje, ele se enxerga como um time que não dá para simplesmente ficar acomodado com esse jogador aqui que não está rendendo. Eu tenho condição de trazer um Claudinho para dividir espaço com o Arrascaeta, que já não emenda 3, 4 jogos. Claudinho não seria o Everton, que talvez já está no outro momento de carreira. Não precisa criar tanto assim. Tem gente que é muito boa. O Flamengo se coloca numa situação de que fazer um break. Eu quero ter Claudinho, Arrascaeta. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já está acabando. Agora vai acabar. E para variar, o alvo é sempre o renovação já vem grande. Mas é isso. O dirigente, Marcos Braz, ele quer dar mais musculatura. Ele sempre usa esse termo, né? Dar mais musculatura ao elenco. E esse cara que está aqui na nossa tela, o Claudinho, o Flamengo continua atrás do Claudinho. E a gente tem aí na nossa tela, olha só, números do Claudinho desde a chegada ao Zenit. Foram 62 jogos, 55 como titular, com 15 gols marcados. A média de 0,24. Bom jogador, jogo, a média de 76,7. Se você pensar 62 jogos, 15 gols, não é muito. Mas na posição em que ele joga, com o que ele produz para o time, não seria um excelente reforço para o Flamengo? Amigo Elton Serra. Com certeza, isso aí não se discute, né? Mas ganhou o repertório indo para a Rússia também, tendo mais possibilidade, né, de jogar pelos lados do campo. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quero perguntar para você também, Elton. Chegaria já para ser titular ou ia ter que disputar a posição ali e esperar um pouco? Essa pergunta foi feita ano passado com o Everton Cebolinha. E por isso eu fico um pouco reticente com essa resposta. Cebolinha, com Vidal, com um monte de gente. Eu acho até mais com Cebolinha, né? Principalmente ao lado esquerdo do Flamengo vai ganhar muito com um jogador como esse, que precisa de um cara de velocidade. O Felipe Luiz não é aquele jogador de muito ao ataque. É um jogador que chega para disputar a posição. No muro ou o senhor vai responder? É uma excelente opção que chega para disputar a posição com o Arrascaeta, provavelmente. E a gente levantou essa pergunta também quando o Flamengo esteve muito próximo de contratar o Oscar no ano passado para disputar semifinal da Libertadores e todo mundo falou, mas trazer o Oscar e aí chega como titular. Então hoje, diante dessa configuração do Flamengo, mesmo com alguns jogadores tendo oscilado ao longo da temporada, todo reforço chega inicialmente para brigar por posição. É o caso do Luiz Araújo, que chegou agora e também está ali tentando lutar por um lugar dele. O Alan, eu vejo até num contexto um pouco mais favorável, que ali não se tem uma concentração tão grande de genialidade como Arrascaeta e Everton Ribeiro nessa função de armação do time, de ataque. Então a concorrência até favorece o Alan, mas para jogar do meio para frente, no Flamengo, inicialmente é muito difícil. Mas o Claudinho chega com uma característica que aí já é pensando médio e longo prazo. Já é pensando até em renovação de elenco do Flamengo.
Você tem Everton Ribeiro. Daqui a pouco você começa a fechar com Everton Ribeiro ano a ano, como o Flamengo fez há pouco tempo com o Diego Ribas. Então você precisa ter jogadores um pouco mais jovens, principalmente ali, não é uma necessidade imediata. Eu acredito que, por mais que o Arrascaeta também tenha passado por uma fase de baixa, são jogadores idolatrados, jogadores que têm uma estrada no Flamengo e que podem ainda render muito, mas é fundamental manter a concorrência nessas posições, até pensando em futuras vendas. O Flamengo é um time que é agressivo no mercado porque tem muito caixa feito com venda de jogadores jovens. E aí você tem no elenco hoje Matheus Gonçalves. Contar as rendas, né, de cada jogo. Não, isso aí nem se fale. Mas uma parte da receita considerável do Flamengo ainda é de venda, boas vendas de jogadores jovens. Então, nesse contexto, tem os três Matheus França, Matheus Gonçalves e Matheus Cunha. Tem mercado. Vitor Hugo, também um jogador com mercado, jovem, ganhando espaço. Do lado direito, o Wesley, é um jogador que daqui a pouco começa a chamar a atenção. Então, por esses jogadores que também podem sair, seja nessa janela ou na próxima do fim do ano, o Flamengo também precisa se movimentar para manter esse elenco com o nível de exigência atual do Flamengo. E isso é favorecido pelo volume financeiro que o Flamengo tem de receita e, por outro lado, por ter alcançado essa estabilidade, hoje o Flamengo tem um diferencial que é que muitos jogadores querem jogar no Flamengo. Então, o Claudinho, quando recebe uma proposta, ele fica seduzido. O Oscar só não veio no ano passado porque não conseguiu liberação na China. Então, o Flamengo hoje tem esse diferencial competitivo no mercado, que é de chegar com muita grana e, ao mesmo tempo, ter o poder de convencimento do jogador, porque ele sabe que vai chegar e lutar por título. Exato. Óbvio. Mas você não respondeu. O professor Breiler. Respondi. O Claudinho, no momento, chegaria para brigar por posição, mas uma interessantíssima opção para o Flamengo. Perguntei por quê. Se não estou enganado, Natália, Ferrão e Eugênio, você também falou que ele chegaria para ser titular e tiraria o Everton Ribeiro, não é? Sim. Então repita aqui, por favor. Ou você mudou sua opinião? Não mudei minha opinião. Foi influenciado pelos amigos aqui? Não mudei minha opinião e eu quero te devolver uma outra pergunta. Por favor. Hoje, do meio para frente, à exceção do Arrascaeta, quem é titular absoluto do Flamengo? Gerson. Gabigol. O Gabigol... Ele tava em alguns lesionado. jogos, o Pedro deixou ele no banco. Ele ficou um tempo fora por lesão, né? Acabou afastado. Mas ele ficou no banco. Quando voltou titular, fora, né? Por opção mesmo. Chegou do técnico. Ficar no banco por opção e depois ele ganhou uma sequência quando o Pedro se machucou. Agora, ele estava alternando. Porque Arrascaeta não é titular? Foi, com a exceção do Arrascaeta. Com exceção do Arrascaeta. Se você parar para pensar... Hoje, o Pedro não é titular absoluto, o Gabigol não é. Eles têm. Porque o São Paulo passou a jogar com um atacante só, com um centroavante só. Diferente do que era ano passado com o Dorival. Então é Pedro ou Gabigol. Na esquerda, o Bruno Henrique estava voltando, estava ganhando condição, estava encantando a torcida já gritava pelo nome dele no estádio, mas ainda saindo do banco de reservas. Se a gente pegar a minutagem do ano, o Cebolinha é um dos maiores jogadores, assim, em termos de minutos em campo do Flamengo. O Cebolinha jogou muitas e muitas vezes. Não é titular, mas está sempre sendo utilizado. O Everton Ribeiro é titular do outro lado ou não é? Tem jogado. Você já tirou. Você escolheu para sair o Everton Ribeiro, sim. não só então, você. Assim, o que a gente o Everton tá Ribeiro, aqui... nos últimos 2, 3 anos, quando se fala em alguém chegando no Flamengo, mas quem sairia? Everton Ribeiro. Continua aí. Continua, porque deixou de ser um jogador que entrega com regularidade grandes atuações. Ele é bom jogador, continua sendo bom jogador, mas ele não está mais no nível que já esteve. Então, quando você olha e pensa na chegada de um Claudinho, com um potencial técnico muito grande, muito mais jovem que ele, podendo agregar fisicamente mais vezes, e você olha num time teoricamente ideal do Flamengo... que gosta do São Paulo, porque, assim, né? Tudo é nossa teoria, né? É a nossa teoria, assim. Qual é o time titular do Flamengo, o time ideal do Flamengo? É o time do próximo jogo. É o time daquele momento. É o jogador que está melhor preparado fisicamente. O São Paulo muda muito, né? Sempre. Muda. Então, você tem ali, no próprio meio-campo, né? Thiago Maia é titular? Acho que já não vai ser mais, porque chegou o Alan. Mas ele vinha sendo titular, jogou muitas vezes esse ano. Ele vai perder essa... Até o último jogo ele começou. Tem um que é titular, que eu lembrei. Gerson.
Tá, mas o Gerson, pra mim, é meio campo. É muito titular. Tá falando... Porque ele tem. Pra mim, é um tripé ali. O Gerson é mais um. O Pra Alan... mim, assim, na minha cabeça, o time ideal do Flamengo é Alan, Pulgar e Gerson no meio-campo. Então, porque o Everton Ribeiro, ele às vezes é esse cara da direita no meio-campo, às vezes é o cara da direita mais no ataque. Então, você tem à frente deles 3 vagas. Uma é do Arrascaeta, vindo da esquerda para o meio. Outra tem sido, muitas vezes, do Everton Ribeiro, vindo da direita para o meio. E um centroavante, Gabigol ou Pedro. Porque essa função do Everton Ribeiro, que é a que eu acho que o Claudinho pode exercer. E, eventualmente, a função do próprio Arrascaeta, que não participa 100% do tempo do jogo. Porque o que é que o Sampaoli faz? Quando o Everton Ribeiro começa a titular, e por isso até o Wesley é titular, o Everton Ribeiro é um cara que começa parte da direita para dentro. Quem faz o corredor é o Wesley. É o jogador que vai além de fundo. E do outro lado é o Ayrton Lucas. E do outro lado é o Ayrton Lucas, mas quando joga o Felipe Luiz, o Arrascaeta joga um pouco mais por dentro, ele coloca o Everton Cebolinha, que é o jogador que dá profundidade. Sim. E aí o Felipe Luiz é o cara que constrói um pouco mais. Por dentro. Me agrada muito esse tipo de trabalho, que é eu não acho que um time precisa ter os 11 que o torcedor precisa decorar todo o jogo. Ainda mais com Mudou isso. Ainda mais com o Sampaoli. Mudou isso. E ainda mais com o Flamengo disputando várias competições. Não dá. O torcedor hoje decora 15, 16, 17 jogadores. E eu acho que um dos únicos que está nas 3. Quem mais? Sim. Nas 3 principais é o Flamengo. Na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Os outros estão em 3 mais Sul-Americana. Exatamente. Na Libertadores, Copa do Brasil. No caso, Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo estão só o Grêmio, né? Dos semifinalistas só está em uma competição que é o Brasileiro. Mas me agrada muito esse tipo de trabalho, que não é só o São Paulo que faz, né? Outros técnicos hoje fazem, de você ter 14, 15 jogadores. Nesse caso do Claudinho, ele entraria justamente nessa função que faz o Arrascaeta quando joga o Felipe Luiz. O Arrascaeta um pouco mais por dentro e tendo um ponta, né? Por isso que eu acho que esse repertório que ele ganhou na Rússia pode ser favorável a uma volta dele ao Brasil, se for jogar no Flamengo. Porque ele faz essas duas funções. Ele pode fazer o lado quando tiver um lateral mais construtor, que não é um lateral que não é o Wesley, ou ele pode fazer um meio armador por trás de um atacante, que pode ser o Pedro, que tem menos movimentação que o Gabriel, e se tornar o segundo atacante, com um ponta de um lado, que no caso é o Everton Cebolinha, poderia ter sido o Bruno Henrique, e do outro um mais construtor, que é o Everton Ribeiro. Ele pode jogar com os dois, ele pode jogar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. É um jogador flexível, digamos assim, nessa linha de 3 meias, poderia até ser um segundo atacante. Jogador de qualidade técnica, de inteligência, que pode se adaptar às necessidades ali do time, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas ele joga. Nessa faixa intermediária para dentro da área, ele pode ser usado de diversas formas. Tá aí, galera, a imprensa assustada com o nosso Flamengo, cara. O Flamengo que tem o melhor elenco sul-americano, né? E se reforçando, cara, se o Claudinho chegar, esse meio do Flamengo vai ficar muito poderoso, galera. Já pensou como que ficaria o Flamengo do meio pra frente com Gerson, Alan, Claudinho, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique? Galera, olha só que timaço, cara. O Flamengo jogaria com um time bem ofensivo, né? Dependendo, cara, em casa daria pra jogar com esse time. Meu Deus do céu, cara, o Flamengo vai ficar forte demais. A imprensa assustada com o nosso Mengão, com o poder do Flamengo. Ninguém consegue competir com o Flamengo e isso deixa a imprensa de boca aberta, maluquinha, né? Galera, é de dar inveja mesmo nos antes. Os caras ficam com dor de cotovelo, tenta morder as costas e não consegue, cara. É isso aí. Muito bem, trouxe aqui pra vocês então esse vídeo top. Se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso canal, se você é flamenguista, inscreva-se aqui no canal, deixa o like e ative o sininho pra ajudar, tá bom? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!